aguardando, né? Vamos aguardar aí o pessoal. Esperar a irmã terminar, aguardando. Se o pessoal tá me ouvindo, né? Se está tudo ok, dá um ok aí. Se está, né? Tudo certo. Imagem agora, como é que está? Se está tudo bem? Ok. Muito bom. Então, nós estamos dando continuidade, né, ao culto, a esse culto ao nosso Deus, aqueles que são meus amigos, né, nossos amigos que estão na nossa página, não tiveram como, né, participar do culto, mas aqueles que são membros da igreja e que acessaram aquele link, né, que nós passamos lá, e amigos, né, podem, né, dar continuidade à participação do culto ao nosso Deus, na mesma página da igreja, tá certo? Nós, em primeiro lugar, né, agora nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais este dia, debaixo dos cuidados dEle, mas de uma forma muito especial nós queremos trazer uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, mamãe. A igreja hoje não teve como fazer, né, o que todos os anos faz, a homenagem ao Dia das Mães, pessoalmente, mas queremos agradecer a equipe. Eu tenho certeza que tem as mãos santas, né, do irmão Ricardo, eu acho que da irmã Elismara, e aí na página do Face da igreja nos direcionou uma homenagem. Então nós agradecemos a esses irmãos que assim o fizeram. Nós queremos dizer às mães, né, todas que estão nos assistindo e que assistirão, que o Senhor, né, as abençoe, que o Senhor as guarde, proteja em dias tão difíceis, que o Senhor dê a cada uma de você, mãe, a cada uma de vocês, mãe, a direção, o norte, né, do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam conduzir os seus filhos, para que nós possamos conduzir os nossos filhos, dia após dia, mesmo no meio do vendaval, sem se perderem, mas na direção do Senhor, ensinando os nossos filhos a caminhar todos os dias, alinhados com Deus. Sabe aquele filhinho seu que você, os 2, 3 primeiros 4 anos de existência, você colocava a mochilinha nas costas ou o carrinho, né, com o livro da criança, e ali alinhava a criança, né, com todo o material, levava para a escola. Que você possa fazer isso com seus filhos, mãe, no que diz respeito aos princípios e fundamentos do Senhor. Eu sei que neste momento existem muitas mães que choram, mães que lamentam, mães que perderam seus filhos para a doença, né, algumas enfermidades, para a guerra, para o tráfico, né, para as más companhias, para as drogas. A palavra de Deus lá em Apocalipse nos diz que chegará o momento que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, mãe. E que lá não haverá separação, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza. Então, como nós ministramos na quarta-feira passada, não desista do seu filho. Não desista. O Senhor pode fazer o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Parabéns, mãe, pelo seu sacrifício, pela sua renúncia, pelas lágrimas que você tem derramado, pelos joelhos calejados que você tem dobrado diante do Senhor, clamando e intercedendo pelos seus filhos. Parabéns, mãe. E a nossa oração é que o Senhor nunca deixe faltar em seu celeiro o alimento físico para a vida dos seus filhos e da sua família. Que o Senhor nunca deixe faltar em seu coração o alimento espiritual para a vida espiritual dos seus filhos. Que o Senhor a cubra com as suas mãos de bênçãos, de graça e de amor. Senhor, neste momento nós apresentamos a Ti todas as mães da nossa igreja, daqueles que estão nos assistindo, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Aquelas mães que estão perdendo seus filhos agora em guerra, Senhor. Aquelas que perderam seus filhos para as drogas, para o crime. Senhor, visita o coração de cada mãezinha neste momento. Algumas chorando,
porque não conseguiram passar este dia em paz. Visita, levanta alguém, ó Deus, para falar-lhes do amor de Cristo, do quanto o Senhor a ama, Senhor. E que nada ainda, ó Deus, está perdido, que ainda há esperança em Cristo Jesus. Coloca a tua mão sobre os ombros desta mãe, que chora e lamenta. Aquela, Senhor, que não teve como, ó Deus, não é nem receber um presente hoje, mas aquela que não teve como, ó Deus, fazer o almoço, fazer a janta, para alimentar os seus filhos. Ó Deus, visita cada uma delas. Leva sustento, Senhor. Se há alguém à nossa volta com essas necessidades, nos mostra para que nós possamos ajudá-las, Senhor. Mas que o teu amor, a tua graça, a tua compaixão e a tua misericórdia esteja constante, Senhor, e alinhada ao coração de cada mãe. Nós as apresentamos a ti neste momento. As cubra com a tua compaixão e com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, né? Estamos aí com o grupo da igreja, nos ouvindo, nos assistindo, né? Irmão Jadeí e algumas outras pessoas, irmãos e amigos. Né? Cristina, minha cunhada, né? Jandira, um abraço lá em Cuiabá. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa contemplar com o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o seu cuidado. Que o nosso pedido não é que os seus sonhos se realizem, mas é que os projetos de Deus sejam seus sonhos, irmãos e amigos. E esses sim se realizem em suas vidas e em nossas vidas também. Amém? Hoje nós queremos, né, com a graça de Cristo, concluir Mateus capítulo 24 e darmos um pulo lá em Apocalipse. Porém, como nós já fizemos a leitura de Mateus 24 algumas vezes, né, nessas ministrações, prepara o teu coração 3. Agora nós vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 6. E se você quiser abrir a sua Bíblia, né, e acompanhar conosco esta leitura, e esta leitura ela fala da abertura dos selos. Mas nós queremos fazer a leitura hoje porque depois a gente vai passar por todos esses, né? Nós queremos fazer a leitura hoje apenas do versículo 7 e o 8 de Apocalipse 6, alinhando esse texto com a finalização de Mateus capítulo 24, tá certo? E aí nós vamos ler Apocalipse 6, 7 e 8, e aí a gente vai voltar para Mateus capítulo 24 e vamos estar fazendo as referências dentro daquilo que Apocalipse 6 traz para nós, ok? Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 6, 7 e 8. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do animal que dizia, do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha o nome de Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Ai, missionária, você é muito dramática, né? Gosta muito de... em tempos assim, a gente quer ouvir umas mensagens mais leves, né? Nós queremos ouvir uma mensagem que venha alegrar o nosso coração. Nós queremos ouvir mensagens que alente o nosso coração. Mas a mensagem que o Senhor tem para nós hoje vai alentar o seu coração, vai levar você a se preparar, vai levar você a ter esperança, não se desesperar em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Porém, não vai deixar você na ilusão. Mais ou menos assim.
quando você está doente, ou tem alguém da sua família doente, muito doente, desenganado pelos médicos, acometido de uma enfermidade muito grave. Então você convida alguém para poder orar na sua casa, orar por aquele enfermo. Você chama alguém, você chama lá um pastor, uma missionária, o diácono da igreja, o vice-presidente da igreja. Você chama alguém para poder orar, né, por aquela pessoa que está doente. Qual é a oração que você quer ouvir daquela pessoa? Responde aí para você. Senhor nosso Deus e Pai, traz cura, né, para o irmão. Senhor, expulsa, repreende toda a praga da casa do irmão. Senhor, cura o teu servo, ele é temente a ti, ele te ama. E aí, nada de errado em orarmos pela cura. Mas se essa pessoa que você chamou para ir lá orar pelo enfermo, ele orar desta forma: Senhor, faça a tua vontade na vida do teu servo. Se o Senhor tem o teu servo para a morte, que tu o prepares para que ele ou ela, quando o Senhor chamar, tenha o encontro contigo, possa te ver face a face, possa estender as suas mãos e ao atravessar a ponte, né, da morte, possa caminhar contigo para o lar celestial. Se nós tivermos duas pessoas diferentes, um que ora daquela forma e outro que porventura venha a orar assim, prepara, Senhor, a missionária, prepara a tua serva, ela está acometida de uma enfermidade grave. Eu sei que o Senhor pode curar, mas se não é da tua vontade curar a tua serva, mas que tu a leve em paz. Já pensou? Então você sabendo que é missionária, ou que alguém iria orar assim pela missionária, ou se você souber, eu acho que talvez a gente nem convide essa pessoa para ir lá orar. Nós vamos convidar aquele que tem aquela oração bonita, né? Aquela oração floreada, né? Eu determino a cura. O Senhor Jesus já me falou aqui agora que daqui a 3 horas você vai estar curado, que amanhã você está curado. E aquela coisa toda, passa 2, 3 dias, às vezes a pessoa nem é curado, porque aquela enfermidade foi para a morte. E o Senhor leva aquela pessoa e todas as falsas profecias caem por terra. Ok. É exatamente sobre isso que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Nem sempre as coisas que acontecem em nossas vidas, elas vêm para alegrar o nosso coração como humanos, como seres humanos. Na maioria das vezes, elas vêm para nos aperfeiçoar diante de Deus. E nem sempre vem para trazer cura. Às vezes, é para nos preparar para o que o Senhor tem para nós. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo crucial, né, de tanta dor, de tanta aflição, faz-se necessário, não que a oração seja oração para que o Senhor leve, mas que o Senhor nos prepare para o que há de vir. E aí, às vezes, as pessoas não vão nem continuar, né, assistindo, porque aí já vem tragédia. Não é tragédia, é preparar-se para vencer as tragédias, para não se desviar, para permanecer firme até a morte, porque o que nós já estudamos aqui nesse texto é: dar-te-ei aqueles que permanecerem firmes até a morte, receberão a coroa da vida eterna. Então, aqui hoje não tem uma oração para satisfazer, não tem uma mensagem para alegrar, para satisfazer o teu ego, para satisfazer o teu coração, mas para trazer uma verdade para nós. Trazer a verdade da palavra de Deus para os nossos corações. Nós temos vivido tempos, eu acho que temos aí uns 30 anos, que a maioria das mensagens de pregadores, a maioria das mensagens proferidas
fazem questão de não pregar sobre a volta de Jesus. Há uma escassez de se pregar sobre o céu, inferno e juízo final. Parece que há um grande silêncio. E nós, pregadores da palavra de Deus, homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor para o ministério da palavra, muitas vezes temos medo de pregar. E então ficamos pregando mel nos púlpitos da igreja. Água doce. E o nosso povo permanece desqualificado para este tempo que nós estamos vivenciando agora. Aí já há uns 4, ou 5 meses. A igreja do nosso tempo, na verdade, ela esqueceu-se de pregar sobre o céu, o inferno e o juízo final. Estamos pregando sobre bênçãos, estamos pregando sobre cura, estamos pregando sobre prosperidade, estamos pregando sobre tudo, menos sobre o céu, inferno e juízo final. E aí, quando nós chegamos em um momento como esse, estamos muito mais ligados às estatísticas do que a Cristo Jesus. Nada contra as estatísticas, nada contra nos prevenir, nada contra ficar em casa quem pode, nada contra usar álcool em gel, nada contra usar máscara, porque tudo isso, dessa forma eu me cuido. Mas esse não é o foco central deste momento. Esse não é o foco central deste tempo. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. E a situação está ficando tão crítica, a situação está ficando tão difícil, Nós estamos acostumados com mensagens de dar gargalhada. Mensagens que o povo delira, o povo sorri. Mensagens de alegria. E isso faz nos esquecer da centralidade do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus veio, morreu pelos meus pecados, porque se eu não tiver Jesus como Senhor da minha vida, a minha condenação é eterna. E eu preciso me preparar para o momento da chamada final. E a coisa está ficando tão séria, e ficou tão séria, nessa geração presente, essa geração deste tempo, que é perigoso, é arriscado o nosso povo começar a orar para Jesus não voltar. Se é que nós temos que passar por tudo isso que nós estamos passando, é perigoso a gente começar a orar, não, Senhor, não volte agora não, Me cura, Senhor, eu preciso da tua cura, eu ainda tenho muita coisa para poder fazer aqui. Continuamos dizendo, nada, humanamente falando, vai melhorar. Esta terra não irá melhorar. De forma alguma, porque tudo é cumprimento da palavra de Deus. Na Segunda Guerra, no período da Segunda Guerra Mundial, o ministro da Inglaterra, ele ficou tão desalento, ele ficou tão desiludido, ele ficou tão triste com a situação da Inglaterra, que ele chegou a dizer naquele período da guerra que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato em que os pregadores haviam deixado de pregar sobre o céu, o inferno e sobre a volta de Cristo. Então as pessoas se esqueceram. Todo mundo acha que pode ser cristão de qualquer jeito, de forma irresponsável, mudando de igreja todos os dias, sem comprometimento, sem fidelidade ao Senhor. E parece que aquele ministro, quando falou aquilo no período da Segunda Guerra Mundial, parecia que ele estava falando para nós hoje no nosso tempo.
a degradação moral da nossa pátria, a degradação moral do nosso país, a degradação moral da nossa nação é sim em decorrência de púlpitos vazios. Púlpitos vazios da palavra de Deus em sua essência. A ausência de falar sobre o inferno, a ausência de falar sobre a eternidade com Cristo, os céus, a ausência de nós falarmos sobre o juízo final. Hoje, pesquisando, eu vi uma crítica, ao ministro da Educação, quando ele fala do juízo de Deus. Ele dá uma entrevista e ele fala do juízo de Deus, e lá um pastor, inclusive nosso, batista, nosso, eu digo da nossa denominação, metendo a lenha nele, porque ele cita um texto do Velho Testamento, e o pastor dizendo assim: esse ministro está fora de órbita, porque ele vem citar aqui uma passagem do Velho Testamento. Então ele está falando de um Deus julgador. Olha só, de um Deus julgador. Nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo de um Deus julgador. Ei, que é isso? O que é isso, irmãos? Deus continua sendo um Deus de juízo. Ele haverá de julgar todos os povos, todas as tribos e todas as nações, sim. A diferença é que hoje nós temos a graça de Cristo Jesus. A diferença é que hoje nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. A lei só nos apontava o pecado e a condenação. A graça nos aponta o pecado e nos dá uma chance, nos dá uma oportunidade de sermos redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Essa é a diferença. Mas Deus continua sendo um Deus de juízo. Deus continua julgando. Ele não nos tem por inocente. Então vamos lá para a palavra dele. Vamos lá para a Bíblia. Nós vamos hoje para o final do último sermão profético de Jesus acerca da sua volta. Eu quero salientar algo que eu nem consegui terminar de ver, uma ministração. Eu não quero falar aqui de pré-milenismo, pós, não. Desde o início, a primeira ministração, nós falamos sobre isso. Mas o pastor, ele estava ministrando acerca de Mateus capítulo 24, e exatamente os versículos que nós estaremos trazendo para os nossos corações nesta noite. Que é a partir dos versículos 29. E o pastor, e a mensagem dizia o seguinte: que essa mensagem, que essa fala de Jesus, que esse momento aqui não está falando sobre a volta de Jesus. Mas que Jesus aqui, quando chega em todo o texto, em todo o capítulo de Mateus 24, principalmente essa parte final, Jesus está falando de Jerusalém. Jesus continuava falando sobre a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Jesus não estava falando da sua segunda vinda. E a defesa é: como é que Jesus estaria falando de sua segunda vinda se Jesus ainda estava com os discípulos? Mas eu preciso que a palavra de Deus diz assim: os meus filhos, os meus servos, o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, quando esse líder ministrou esta palavra, ele se esqueceu da partezinha final do versículo 3 do capítulo 24. Ou ele pulou ali de forma premeditada, onde a palavra de Deus diz assim, quando os discípulos falam para Jesus: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá. Aí a defesa é que eles estavam perguntando sobre a destruição de Jerusalém,
e do templo. Mas olha a pergunta completa como ela foi feita. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Da tua vinda e do fim do mundo. Como a ministração de domingo passado, nós falamos que aqui Jesus faz a comparação da destruição de Jerusalém, da queda de Jerusalém, e ele estende ao juízo final, aos tempos finais, aos sinais da volta dele a este mundo. Então, não temos como nós, a Bíblia, ela não precisa, é desnecessário interpretá-la, ela por si mesma se dar a interpretação aos nossos corações. Então, essa profecia aqui, Jesus usa a queda de Jerusalém, que se daria entre 68 e 70 depois de Cristo, para que aquele povo tivesse a noção das coisas que ocorreriam doravante até que Jesus voltasse, como sinais da vinda de Jesus. E até o versículos 28, nós lemos, nós estudamos com você. Mas agora nós queremos adentrar aos versículos 29 em diante, até o 44. E aí depois nós vamos alinhá-lo com Apocalipse capítulo 6. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, de que aflições? Guerra, que era o início, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, fome, peste, que era o início das dores. Mas aí depois nós chegamos, né, lá no versículo 10, e aí começa a falar sobre a multiplicação da iniquidade, a multiplicação de tudo que é ruim na terra. Então, quando chegasse a multiplicação de tudo isso, nós já estaríamos sendo afunilados para este tempo e para este momento. E aqui a palavra final é logo depois então dessas aflições, da multiplicação de tudo isso. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que essa é uma sequência de estudos. Prepara o teu coração para este momento. Prepara o teu coração para as cenas do próximo capítulo, que será a volta de Cristo Jesus. Aí Jesus é como se ele respirasse, ele desse uma pausa, né? Para que aqueles discípulos pudessem se acalmar, né? Raciocinarem melhor. E aí ele vem aqui, né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Que parábola da figueira é essa? Aqui Jesus ensina que quando os ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, está chegando o verão. No mundo físico é assim. Quem trabalha com a agricultura, quem trabalha com a plantação de sementes, sabe disso, né? Que quando tudo começa a florescer, tudo começa a brotar, quando tudo começa a vir as suas folhas, porque é chegado o verão. Mas aqui também Jesus estava falando de algo ainda muito mais especial, de algo ainda muito mais sublime. Aqui Jesus está falando sobre um sinal físico. Não é somente a questão da figueira, não é somente a questão da oliveira, não é somente a questão da planta em si, mas aqui Jesus está falando de uma nação. Lembra que ele falou da destruição de Jerusalém? Onde
todas as tribos seriam espalhadas, né? Com aquela destruição, todas as tribos seriam espalhadas, iriam para a Babilônia, para o Egito, né? Para todas as regiões conhecidas daquele tempo. E que na verdade aconteceu, que na verdade ocorreu. Mas aqui Jesus está falando também da figueira que é Israel. E quando ela brotar novamente, é porque está chegando a hora. Ou seja, quando depois de toda essa separação, de todas essas tribos se espalharem, se perderem por todas as regiões do mundo, a figueira é Israel, e ela brotou novamente quando Israel voltou outra vez. Com toda a destruição de Jerusalém, Israel deixou de ser nação. Mas aí depois da Segunda Guerra Mundial, Israel retorna para Jerusalém e Israel passa a ser nação. E aí Jesus diz para aqueles homens: então, quando já os seus ramos se tornarem inteiros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, sabeis que está próxima a chegada do Filho de Deus. Eu trabalho com rosas do deserto, né? Eu produzo rosas do deserto. E aí tem uma estação do ano, ela cai todas as folhas, é como se ela adormecesse. Mas quando chega o verão, elas começam a perder, a ficarem mais viçosas. Elas começam a trazer folhas, e as folhas verdinhas que chegam a brilhar. E aí elas explodem com as suas flores lindas e maravilhosas, diversificadas em camadas, em cores e algumas até mesmo em perfume. Porque chegou o verão. O tempo dela produzir aquilo que ela precisa produzir. Então esse era um sinal de que a volta de Jesus já estaria próxima. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornarem inteiros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. O sinal é esse. Aqui também nós podemos compreender, aqui, quando todos esses sinais se cumprirem, quando tudo que eu falei, Jesus, falei aqui em Mateus capítulo 24, quando tudo isso já estiver cumprido, e já lá a última parte estiver se cumprindo, então saibais que está próximo o verão, saibais que está próximo a chegada do Filho de Deus. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, olha aí, né? Jesus, todas essas coisas, o quê? Todos os sinais que ele trouxe aqui para nós. Sabei que ele está próximo, ele está às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Jesus falando isso aqui na terra. Ninguém sabia. Somente foi permitido a Deus. Só Deus sabia o dia e a hora. Mas ele trouxe para nós os sinais. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que o povo fazia nos dias de Noé? Casavam, davam em casamento, se prostituíam, adoravam outros deuses, faziam farras, festas, viviam vidas, né, totalmente desalinhadas com Deus, viviam as suas vidas de uma forma aleatória, né, não respeitavam a família, não respeitavam ninguém, a maldade, a crueldade, a injustiça reinava no meio daquele povo. E aí a palavra de Deus diz, e eles nem sabiam o que era chuva. Aquele povo, então quando Noé começa a pregar sobre um dilúvio, eles zombavam, eles debochavam de Noé, porque eles nem sabiam o que era isso. Mesmo assim, Noé pregando, eles continuaram em suas vidas dissolutas.
E é por isso que nós estamos dizendo, esse tempo não é um tempo de mensagem para nós, né? É um tempo de mensagem para nós prepararmos os nossos corações. Porque as profecias do Senhor estão se cumprindo. Nós afirmamos que tudo, não tem mais nada que não se cumpriu ainda a respeito da preparação para a chegada do Filho de Deus. O que não se cumpriu está se cumprindo. Está acontecendo. E nós vamos ver alguns dados daqui a pouquinho. Inclusive em cima, né, do versículo 7 de Mateus 24 e Apocalipse 6. Aí a palavra diz: o céu e a terra passarão, como foi nos dias de Noé, o 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não fica despercebido, não. Não troque a eternidade pelas coisas deste mundo. A palavra de Deus diz aqui que vai ser num piscar de olhos. Como um relâmpago sai e se põe, sai do ocidente e se põe no oriente. Assim será a chegada do Filho de Deus. Será no piscar de olhos. Não vai dar tempo nada. Não vai ter como você se preparar. Se essa preparação não for agora, enquanto os sinais estão ocorrendo, enquanto os sinais estão acontecendo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O que Jesus está falando aqui? A sua esposa vai subir, você vai ficar. Seus filhos irão subir, você vai ficar. Você, pai, mãe, vai subir, seus filhos ficarão. Você vai subir, marido, e a sua esposa vai ficar, e vice-versa. Poucos serão os lares em que todos subirão juntos. Porque as famílias estão divididas. Porque os pais se esqueceram de ensinar e perpetrar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. E isso vem de geração em geração. Como se uma maldição hereditária fosse concebida no ventre da nossa pátria, no ventre da nossa nação. Nós esquecemos, e quando nós esquecemos de ensinar os nossos filhos, ensinar não somente pela palavra, mas principalmente pelo viver Cristo em nossas vidas, nós estamos apagando da mente dos nossos filhos a necessidade preocupante e urgente de serem preparados e de se prepararem para este momento. Estando dois moendo no moinho, será levado um. Jesus fala aqui na linguagem daquele tempo. Então, estando dois em uma fábrica, estando dois em uma sala de costura, estando dois em um escritório, um será levado e o outro vai ficar. Aí o versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vocês não hão de perceber. Com a ministração que nós tivemos aqui na quarta-feira, nós tivemos algumas decisões, né? Pessoas falaram comigo, mas nós tivemos algumas pessoas que também nos questionando a existência de Deus, né? Falando sobre a dúvida acerca de que se Deus existe ou não. Nós queremos trazer aqui 5 argumentos de um homem muito conhecido, né? O filósofo Tomás de Aquino, que quando questionado sobre a existência de Deus, foi filósofo, ele trouxe 5 teses para falar sobre a existência de Deus. E a primeira tese dele foi acerca o motor, o primeiro motor imóvel. O movimento existe. Isso é evidente aos nossos sentidos. Ora, se aquilo que se move é movido por alguma força, por algum motor,
Não é intelectualmente satisfatório pensar que cada motor de cada movimento seja movido por ele próprio por outro motor, e sendo este, por sua vez, movido por outro motor, que seria movido por mais outro motor, e assim indefinidamente e infinitamente. Então é razoável que existe uma origem primeira do fenômeno do movimento do motor, ou um motor que move sem ser movido. Então esse primeiro motor imóvel teria que ser Deus, o Criador de todos os movimentos. A segunda tese, porque muita gente não acredita de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, inclusive, defendemos que a Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. Porque quando nós falamos que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, nós damos margem para dizer que algumas coisas que estão ali podem não ser a palavra de Deus. Mas nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é a palavra de Deus. Tudo que está neste livro. E muitos não creem na palavra, muitos não creem na palavra de Deus, muitos não creem na Bíblia. E aí nós perguntamos, como poderia um homem, se Deus não existe e a Bíblia não é a revelação de Deus ao homem? Então Jesus não existiu. Então como poderia Mateus, um homem tão simples, falar de coisas tão atuais, 2000 anos depois? E aí Tomás de Aquino, ele traz o segundo argumento acerca da existência de Deus, a causa primeira. Se todo efeito tem uma causa e cada causa é, por sua vez, o efeito de outra causa, caímos no mesmo ciclo indefinido e infinito do problema anterior. O que não é satisfatório para uma honesta busca intelectual de respostas claras. Qual seria a causa primeira das outras causas? Uma causa que não seja causa por nenhuma outra causa. E a única causa que não é causa por nenhuma outra causa é Deus. Deus não foi criado. Deus existe, acabou e pronto. Ele é a causa de todas as outras coisas. Ele é a causa deste universo, né? Na ministração de quarta-feira nós falamos sobre isso. E foi por causa deste tema, né, que algumas pessoas vieram para poder falar conosco, nos enviaram mensagens, né, acerca deste tema. O terceiro argumento desse filósofo foi o ser necessário. Se todos os seres são finitos e contingentes, ele argumenta assim. Isto é, são e deixam de ser. Então todos os seres deixariam de ser e em determinado momento não existiria mais nada. O que é tão absurdo quanto afirmar que aquilo que existe passou a existir a partir do nada. A teoria de Darwin, lembra que nós falamos na quarta-feira passada? Então, sem qualquer causa primeira e sem qualquer motor não movido, acontece que a própria existência dos seres contingentes implica a de ser necessário, que simplesmente é Deus. Senão tudo já teria sido destruído, acabado, extirpado. Se nós não tivéssemos um ser criador atrás de nós, dando criação, dando mobilidade, dando vida a este universo. E nós falamos sobre isso, né? Não sei se vocês se lembram, né? O tema que a humanidade não deu certo. E afirmando, a humanidade deu certo sim, porque tudo que Deus fez é perfeito. Aí o quarto argumento dele é o ser perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Podemos claramente perceber que uma coisa é maior ou menor que outra. Ou menos ou mais verdadeira que outra. O que significa que somos capazes de compreender que os seres finitos têm algum grau de perfeição. Mas nenhum é a perfeição absoluta ou a suma causa de todas as perfeições. Esta, no entanto, precisa existir, que é a perfeição, dado que há seres que a possuem em algum grau. Necessariamente, o grau sumo da perfeição, em sua essência, não seria outro
que não fosse Deus. O quinto argumento dele, a inteligência ordenadora. Todos os seres tendem a uma finalidade, que não é obra do mero acaso. Nós falamos na ministração passada. Mas de uma inteligência que os dirige. Logo, é preciso que exista um ser inteligente que ordene a natureza e a encaminhe para a sua finalidade. Esse ser inteligente nada mais é do que Deus, soberano, eterno e excelso. Sem contar que Deus não precisa, de nossas defesas para provar a sua existência. Deus existe e pronto. Ele existe e acabou. Terminamos aqui a leitura de Mateus capítulo 24. Agora nós vamos lá para Apocalipse, que é um versículo terrível, assombroso, É um versículo realmente tenebroso, em que fala aqui da abertura dos selos, capítulo 6, mas nós queremos alinhar o versículo 7 e o 8 ao versículo 7 do capítulo 24 de Mateus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E assentado sobre ele tinha o nome de morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Agora voltemos para Mateus capítulo 24 e o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Olha lá em Apocalipse 6, guerra, mortes ao fio, naquele tempo de espada, hoje, bomba nuclear, mutação de vírus, propagação de enfermidades. E lembrem que aqui em Apocalipse 6, quando abre este selo, já um dos últimos, a palavra de Deus diz que morrerá 1/3 por causa das guerras, da fome, da peste e dos terremotos em vários lugares. Morrerá 1/3 da população da terra. Vamos a alguns dados que nós temos aqui. Essa geração é a geração que verá o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aqui em Mateus capítulo 24 e Apocalipse 6, deixa bem claro para nós que o fim será marcado pelo engano religioso e a morte pela guerra, fome e peste. Mas tem um marco aqui que é crucial: o engano religioso. Já falamos um pouquinho sobre isso no início. Hoje, o que tem surgido de pseudos igrejas e religiões. Hoje você tem igreja de todos os sabores, de todas as cores. Hoje nós temos espalhado, principalmente no Brasil, igrejas
para tudo que você quiser. Se você quiser ir numa igreja para você passar o culto todo dando gargalhada, tem até o culto do riso, né? A unção do riso. Não é o culto do riso, é a unção do riso. O líder joga lá o seu paletó, um pano, uma toalha, e aí todo mundo entra em histeria de gargalhadas. Hoje, se você quiser uma igreja para ressuscitar os mortos, quando nada promessa, você tem. Hoje, se você quiser uma igreja em que há uma mensagem de que não precisa de fidelidade matrimonial, também tem, intitulada cristã. Hoje, se você quiser uma igreja para você prosperar financeiramente, você tem. Mas você pergunta para as pessoas, você tem certeza da vida eterna? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Você não tem medo da morte? Isso não tem. Se você quiser uma igreja hoje para desfilar suas grifes, você tem. Se você quiser uma igreja hoje para competir os sapatos de marcas caríssimos, você tem. Hoje, se você quiser uma igreja com pendurucaios, até algumas tombadas como patrimônios públicos, de tão belas e suntuosas, você tem. Hoje, se você quiser uma igreja que pode se fazer tudo, basta entregar e devolver o dízimo, você tem. Hoje, se você quiser uma igreja em que seus líderes não estão nem aí para o seu rebanho, você tem. Não estão preocupados com a sua vida pessoal, não estão preocupados com o seu relacionamento com Deus, não estão preocupados com o seu relacionamento com a sua família. É número, basta ter número. Você tem. Então nós temos igrejas hoje para tudo o que você quiser pensar na vida. Hoje, se você quiser ter uma igreja para comprar a salvação, você tem. Se você quiser uma igreja hoje para comprar um pedaço da lua, um pedaço do sol, um pedaço do céu, você tem. Esse é o sinal mais bárbaro, esse é o sinal mais que culmina verdadeiramente com o final dos tempos. A morte de 1/3 da população da terra. E as falsas igrejas, falsos profetas. Hoje a gente tem profetada para tudo quanto é lado. Para tudo se tem uma profetada. Mas a Bíblia ninguém busca na palavra de Deus. E eu sempre gosto de dizer para a minha igreja, gostamos de falar para a nossa igreja, cuidado com as profecias. Porque no Velho Testamento, onde predomina a profecia, eu ainda não conheço uma profecia que ela comece com prosperidade e bênção. Jerusalém vai ser destruída. Esse povo vai ser levado cativo. Você vai morrer. A espada de Deus não sai de sobre você. Olha, assim como você tomou uma mulher de um homem que só tinha uma, você vai morrer. A espada não vai sair da sua casa. As profecias eram assim, mas as profetadas que nós vemos hoje em nossos dias são profecias de bênçãos, de glamour, de glória. Olha o mundo gospel. Perceba o mundo gospel. Todos se intitulam levitas. Mas levita não tinha casa. Levita não tinha patrimônio. Levita não tinha terra. Levita vivia daquilo que era doado pelo povo de Deus. Levita vivia de doações. Levita não tinha patrimônio. O patrimônio do levita era a vida eterna, era o reino de Deus. Olha os levitas hoje, olha o mundo gospel hoje. É bíblico, os falsos profetas. A multiplicação dos falsos profetas, principalmente Araguaína. Em cada esquina você conta 4, 5, 6 igrejas.
Você vê lá uma pessoa, não, eu me contrariei com meu pastor, eu vou sair de lá, quer dizer, em briga, em contravenção, em confusão, em divisão, funda uma nova. E dali sai outra, cada uma com uma heresia pior do que a outra. É bíblico, fim dos tempos. Aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus no versículo 11 diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui não é o surgir de falsos profetas. Aqui há um exagero em número, em surgimento deles. Hoje você pode escolher a igreja que você quer ir. Você não precisa ter fidelidade. Você não precisa desempenhar os seus dons, os seus talentos. Você não precisa se firmar ali. Você não precisa ter compromisso. Você vai quando você quer. Você faz o que você quer. A sua vida está totalmente desalinhada com os céus. Como aquele marido que sai de casa a hora que quer e volta a hora que quer. Aquela mulher, esposa que sai a hora que quer e volta a hora que quer. Nenhum tem compromisso com o outro. A família é uma verdadeira Babilônia. Assim é a vida de muitos. E a palavra de Deus nos diz que enganarão a muitos. E muitos têm sido enganados. O meu pastor não gosta que assovia na minha igreja, então eu vou sair daqui e ainda levo um terço dos anjos, né? Caído para outro. Se rebelam e levam ali um terço para outra. Então as coisas estão assim. Nós não estamos falando aqui de mudança porque o lugar é melhor, é mais perto para você. Não estamos falando aqui de mudança de local. Então ali não tem uma igreja da sua denominação. Estamos falando aqui de coisas corriqueiras. Tá aqui na palavra de Deus. Muitos. Então, fins dos tempos, segundo Apocalipse capítulo 6 e Mateus capítulo 24, ele tem um marco. O flagelo da peste, a miséria da peste, a desgraça da peste, a morte insana da peste e a multiplicação dos falsos profetas. Falsos profetas que carregam consigo milhares e milhares de seguidores. Você pergunta hoje, quem é o profeta que eu sigo o profeta fulano de tal. Seguir a Jesus são muitos poucos. Essa é uma mensagem, ela é dura, ela não é uma mensagem de manteiga, ela é uma mensagem dura, mas é uma mensagem que precisa ser pregada. Nós precisamos preparar os nossos corações, porque Jesus está às portas, Ele está chegando, todas as profecias estão cumpridas e cumprindo. Não precisa de interpretação, aqui não precisa nem de contextualização, está tudo aí às claras diante de nós. Vocês querem ver alguns dados? Até 1990 se via um terremoto a cada 5 ou 8 anos. Até 1990, 88, 89, 1990. De lá para cá, tem se multiplicado as suas ocorrências e com um índice de mortes intensificados de uma forma imensurável. A multiplicação dos terremotos, de tsunamis, guerras. O Covid hoje no Brasil, no mundo, ultrapassa os 150 mil mortes, segundo dados. A praga, o flagelo da praga, o flagelo da morte. Foi dado ordem e havendo aberto o 4º selo. São 6 selos, esse é o 4º selo.
ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte. Então não dá para dizer para você que está tudo bem e que tudo vai voltar à sua normalidade. O que nós temos para dizer a você é: prepara o teu coração e não se permita ser abalado por nada que ainda há de vir sobre esta terra, sobre este universo. Em 2004, só um tsunami, ali na região do Oceano Índico, alcançando ali a Indonésia, matou 230 mil pessoas. Só um tsunami. 230 mil mortes. Só em um dia só. No Oceano Índico. Que inclusive matou aquela senhora, né? Uma brasileira. Me falha a memória o nome dela. Só em um dia, 230 mil mortes por um tsunami. Isso em 2004. O coronavírus no mundo todo matou 150 mil pessoas. No Haiti, em 2010, um terremoto que houve matou 200 mil pessoas. E você ainda está querendo um mundo melhor? O mundo melhor é você melhor diante da presença de Deus. O mundo melhor é você alinhado com Deus. O mundo melhor é você levar Jesus para a sua família. O mundo melhor é você se converter a Cristo Jesus. O mundo melhor é você abandonar imediatamente, enquanto é tempo, as práticas do mundo. A guerra na Síria, nos últimos 10 anos, matou mais de 700 mil pessoas. Você sabe o que é isso? Esse dado aqui nós pegamos até 2018. Não está atualizado. Muito mais do que isso já tem de mortos. Em 2018, nós pegamos um dado aqui da ONU, que até 2018 nós tínhamos 5.800.000 pessoas desfalecendo de fome. E o que a Bíblia está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo? O nome dele, montado sobre este cavalo, o nome dele é Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta, eu acho que eu falei um terço, né? Me desculpem. Para matar a quarta parte da terra, com espada, guerra, com fome. Estes dados que nós passamos aqui para vocês. Com peste. Tivemos aí o tifo, febre amarela, malária. Tivemos aí nos anos atrasados, né? Acho que 2018, né? Aquela peste que causava problemas nas crianças, matando o Zika vírus. E aí agora vem uma outra de uma forma muito mais abultosa. Aí vem agora uma peste que não é em um determinado lugar, mas é no mundo todo. É bíblico. É da palavra de Deus. Então matará a quarta parte da terra com espada, guerra, com fome, com peste e com as feras da terra. Há algumas interpretações sobre essas feras da terra.
há uma interpretação que essas feras são autoridades civis e políticas que contribuirão para dizimar a população da terra, como premissa do cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos nos precavendo, cuidando, mas a gente sabe que é o cumprimento da palavra de Deus. A gente sabe que está aqui se cumprindo. Não tem para onde fugir. Jesus está voltando. E nós sempre gostamos de dizer o seguinte: sabe quando chega o dia das bodas, do casamento, né? E que o noivo vai para o salão ou para a casa de um grande amigo e ali se prepara para ir buscar a sua noiva, selar com ela, né? A aliança e tirá-la da igreja ou do cartório, sei lá onde, né? Ou de um clube, e a levar embora, tirando dos braços dos seus pais, do aconchego dos seus pais. Jesus, ele compara a volta dele com a bodas, com o casamento. Ele compara a igreja como a noiva dele. Nenhuma noiva aceita pegar numa loja de locação ou de venda um vestido manchado, um vestido com uma pedra ralada, um vestido sujo, um vestido rasgado. Nenhuma noiva aceita isso. Por mais simples que esteja, ou que seja, precisa estar ali impecável, limpo, formoso, sem nenhuma avaria, sem nenhuma mancha. Assim é a igreja que Jesus vai reunir nos 4 cantos desta terra. Está lá em Mateus capítulo 24, nos últimos versículos que nós lemos. A gente não vai falar do 5º selo aqui hoje. É somente o 4º, porque a gente vai estudar, né? Aí agora nós vamos entrar em Apocalipse desde o 1º capítulo, a partir do próximo domingo, já com algumas nuances, né, mais específicas. Então, se você tinha dúvida de que a morte está ceifando e ainda vai ceifar e exterminará 1/4 da população da terra, como os últimos sinais para a chegada do Filho de Deus. E a pergunta que nós fazemos aqui hoje: você está muito mais preocupado com o Covid ou com a eternidade com Cristo? Qual é a sua maior preocupação? Eu ouvi ainda quando o comércio em Araguaína estava aberto, né? E uma pessoa lá na porta, né, do comércio que eu entrei, e a pessoa dizendo assim: eu tô doidão, eu tô maluco, eu não aguento mais. Tô doido que passe esse Covid para eu tomar todas, beber até cair. Coitados. É digno de pena, de misericórdia e de compaixão. Não há nada que ainda não se cumpriu ou que não esteja se cumprindo. O noivo está neste exato momento abotoando o último botão do seu fraque, do seu black tie, para rasgar esses céus e dar o brado de vitória e adentrar a câmara deste universo e recolher os seus filhos, que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus dará ordem aos anjos para recolher nos 4 cantos da terra e juntar a todos para subirem como igreja sem mácula e sem mancha, para desfrutar da vida eterna com Cristo na glória. Você vai? Prepara o teu coração. Prepara. Não troque a eternidade por coisas tão passageiras, tão inexpressivas.
Alinhe a tua vida com o Senhor. Faça um alinhamento com Deus. Faça uma nova aliança. A aliança foi quebrada. Faz uma nova. Faz uma nova aliança com Deus. Faz um pacto com o Senhor. Comece a pensar mais nas coisas celestiais do que nas coisas terrenas. Lembra da praga passada? Alcançou, atingiu algumas mães.